Bom, pessoal, então falando agora mais de autores modernistas, antes de entrar na literatura especificamente, eu queria só fazer uma passada aqui com alguns pintores modernistas que eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem pelo nome e pela obra deles, tá? Então fica o convite para dar uma pesquisada aí pelo Google, né? Ver outras obras, outros trabalhos dele, além dos que eu vou apresentar aqui, certo? Então, aquela que inicialmente ficou mais famosa devido à ruptura, né, que ela faz em 1917, né, vamos lembrar dos antecedentes nacionais, com a crítica do Monteiro Lobato, é a Anita Malfatti, né, gente? A Anita Malfatti trouxe uma obra bastante revolucionária, né, a Boba, o Homem Amarelo aqui, trazendo a os imigrantes e tal, né, as cores bem expressivas, bem saturadas, né, típicos do expressionismo, né, da influência expressionista aqui para dentro do Brasil. Aqui uma questão, né, que mostrava, trazia aquele trecho que a gente leu, onde o Monteiro Lobato ataca a arte moderna. E aí a questão dizia, em qual das obras abaixo identifica-se o estilo da Anita Malfatti criticado por Monteiro? E aí trazia 5 quadros, mas 4 obras de arte da Anitta bem tradicionais. Né? Então, por exemplo, o Acesso a Monte Serrat, Vaso de Flores, a Santa Ceia, Nossa Senhora Auxiliadora e Dom Bosco. Vejam que são obras extremamente tradicionais, do modelo tradicional de pintura. E aí a letra E, a Boba, onde mostra o estilo expressionista, né? A distorção das figuras. Olha a própria pincelada mesmo sem as cores, a gente nota, né, o não detalhe, né, a pintura mais solta, né, mais desprendida da arte figurativa, né, e tal. Então a resposta era a letra E. Tá? Bom, a Tarsila do Amaral, né, pessoal, ficou muito famosa e daqui a pouco nós vamos falar sobre a Bapuru aí um pouquinho, que é o quadro que vocês têm aí do Pesão ali em cima, tá? Aqui embaixo vocês têm também um quadro muito famoso, né, das repetições do rosto, né, dando uma ideia de massificação das indústrias entre negro, índio, trabalhador, né, todo mundo com uma expressão bastante melancólica e repetitiva, né, nessa massificação do trabalho, da mão de obra operária, né. Enfim, a Tarsila do Amaral é a que eu acho, ao meu ver, ficou a mais famosa depois, né, que teve uma obra mais transcendente, né, ao momento de 22, desse primeiro momento dela, em comparação à Anitta, o de Cavalcante e tal. Talvez o modelos mais famosos a gente vai ver no final. Enfim, vou guardar a surpresa, tá? Essa imagem eu acho muito engraçada. Eu quis botar só pra fazer piada, tá? Vaporub de 2019, a mulher na piscina e tal. Olha o pé dela, que massa, tá? Aqui também foi uma questão que caiu no Enem, tá? Sobre o Mamoeiro, né, da Anita Malfatti, e perguntavas, né, em relação à arte moderna, né, que características e que conceitos a gente poderia assimilar no quadro, né? E a resposta era a letra B, forma estética, ganha linhas retas e valoriza o cotidiano. Né? Então aí a gente percebe a influência do cubismo com as linhas retas, né? Não com o perfeccionismo formal, né, mas trabalhando com os pontos mais essenciais, né, do objeto, e uma cena cotidiana ali, né, das frutas, a mãe passeando com os filhos, né, casas ao fundo, não é nenhuma paisagem histórica, não é nenhuma paisagem bíblica, não é nenhum retrato de uma pessoa da alta sociedade, então é uma cena bastante cotidiana aí, certo? Quem quiser fazer essa aí, tá, gente? Pode fazer, mas era sobre. Vou ter que fazer, não adianta, é muito boa essa questão. Era sobre a tipificação, tá, pessoal? Que tem no quadro que nós falamos anteriormente. Eu não vou fazer bem detalhado, só vou pedir para vocês olharem a resposta correta, que era a letra B. Tá? Somos muitos severinos iguais em tudo na vida e na sina. Há de abrandar estas pedras, suando-as muito em cima, né? Então, assim como o quadro que tipifica esse trabalho, né, de que não é só uma pessoa, né, é os Guilhermes, né, é os Severinos, é os Josés do Brasil, né, os Joãos e Marias do Brasil. Ali também, né, a gente tem a obra Morte e Vida Severina do João Cabral de Melo Neto, onde não há só um Severino. O Severino é uma tipificação, uma representação de todos os imigrantes, né? Desculpa, de todos os imigrantes não, de todos os retirantes que vivem, né, no sertão brasileiro, passando por situações bastante complicadas, né?
Então eu achei também uma questão muito bem feita, tá? Aí a questão da Semana da Arte Moderna, né? Desculpa, do Abapuru, né? E a relação com a Semana de Arte Moderna, que depois vai desencadear no Manifesto Antropófago do Oswald de Andrade, né? Então o quadro trazia ideias de quê? O que o manifesto propunha, né? Nós vamos falar daqui a pouco. A deglutição da cultura europeia remodelada e devidamente enraizada à terra brasileira, sintetizada na conhecida frase to be or not to be, that's the question. Quem for ler o manifesto antropófago vai se deparar com essa frase aí bem famosa, né? Uma paródia de Hamlet, to be or not to be. O Oswald de Andrade vai fazer o to be or not to be, tá? Aqui a gente tem Cândido Portinari também, ó. Deixa eu mostrar aqui. Não, é aqui, ó. Era uma questão ali. O Cândido Portinari, que vai... Era aquela surpresa que eu tinha guardado, mas vai, ao meu ver, ser o grande nome, né? Que atravessa... A Tarsila do Amaral também. Vou botar os dois no mesmo patamar, tá? Acho que tanto o Cândido Portinari quanto o Tarsila do Amaral são os que mais se sobressaíram dos pintores modernistas. Então eu destacaria a figura dos dois. Esse quadro ali de baixo, né, dos retirantes, é muito famoso, tem dados expressionistas, né, também, né, intensificando a melancolia, a paisagem árida, sombria, um dos bebês no colo parece um esqueleto, né, mas ele foi o grande pintor dos cafezais, mosquito desgraçado. Né, das regiões cafeeiras, trabalhando com mulatos, caboclos, geralmente com pés e mãos muito grandes, né, do trabalho físico, certo? Pulei, mas voltamos aqui de Cavalcante, pessoal, o grande pintor, né, de mulatas, de samba, da cultura popular, principalmente carioca, né? Eu até diria brasileira, mas é mais carioca, tá? Carioca baiana, assim, e tal. Olha que máximo aquele quadro bem desse lado aqui, ó, gente, que é Eu e as Mulatas, né? Eu diria que é a primeira selfie aí dos quadros mundiais, né? O cara pintou, porque não é que ele pintou a si mesmo, mas ele pintou a si mesmo parecendo que ele tá tipo assim, né, com a mão esticada, se pintando assim, vamos pintar aqui e tal, né? Então, de Cavalcante, que por muitos é dito como um dos responsáveis pela Semana da Arte Moderna, um dos maiores organizadores da Semana da Arte Moderna. Certo? Deixa eu pular algumas questões para a gente não perder muito tempo. John Grass, que não é brasileiro, também não cai muito aí, mas já nós mencionamos ele. Vicente do Rego, tá, pessoal? Esse foi o que mais bebeu as influências do cubismo, tá? A gente vê um Picasso brasileiro aí, né? Adaptado à realidade do Brasil, né? Vejam ali o burro de cargas e telhas, como as cores verde e o amarelo traz uma brasilidade, mas com traços profundamente cubistas. Esse Mulher Diante do Espelho é muito Paul Cézanne, né? O principal influente do Picasso, né? Na quebra da perspectiva, na geometrização das formas e tal. Então, Vicente do Rego, Rego Monteiro pode ser o nosso maior expressão de cubismo brasileiro. Vocês podem até me dizer, mas a Tarsila também não tem muito de cubista. Tem, claro que tem. Só que a Tarsila criou um estilo mais próprio. A Tarsila tem um estilo mais particular, mais dela. O Vicente não conseguiu fazer o que a antropofagia, que a gente viu ali, queria, né? Que é deglutir, mas sobre o viés brasileiro. Ficou um pouco mais cubista do que brasileiro, ao meu ver. Tá? Mas, enfim. Vamos só, então, sintetizar aqui, gente, pessoal. Ó, o que vocês podem anotar aí das características, né, da pintura modernista brasileira? Busca pelo nacional, né, busca pela cultura popular brasileira, representações de personagens e temas que até então não eram representados na arte, como o negro, o mulato, o índio não idealizado, não romantizado, que nem tinha sido lá no século XIX, né, mas o índio mais original, o índio que compõe a raiz brasileira, samba, brincadeira, sensualidade, o cotidiano, o dia a dia do Brasil, elementos mais primitivos que mostram, né, questões mais originais, mais essenciais do Brasil, sexualidade, aspectos folclóricos, né, que fazem parte da cultura popular, da oralidade popular brasileira, temas de denúncia social, as condições péssimas de retirantes, de operários, de classes oprimidas, crítica à burguesia, embora em quadro não se vê muito isso, na literatura a gente vai ver um pouco mais, tá? Mas a mesmice da naturalização, da ideia de uma perspectiva tradicional, né, normativa, esse é o normal da cultura brasileira, o resto não é. Mentira, né? Não existe um normal numa cultura tão ampla, tão diversa, tão plural, tão heterogênea,
como a cultura brasileira, tá? Em termos de estilos, a gente podia pontuar algumas coisas, por exemplo, abuso de cores, né? A gente vai ver essa saturação de cores, principalmente nos autores que beberem mais da fonte expressionista, que é o caso da Anitta, tá? Uso de formas geométricas, a influência bastante do cubismo, né, que a gente vai ver na Tarsila, no Vicente do Rego, tá? Desintegração das formas, né, a gente não vai ver aquele detalhe da forma, a forma geralmente, às vezes o figura o fundo, né, não vai ter aquele contorno para dividir quem é personagem e quem é fundo, às vezes vai ter uma espécie de assimilação, assim. E um relaxamento da técnica, né, uma técnica mais espontânea, uma técnica não tão matematizada, né, como se fala, certo? Bom, então vamos encerrar essa aula de pintura para a gente depois falar de autores modernistas.